Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como calcular a área de um círculo e o volume de um círculo também. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todos os sábados às 18 horas, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, vou apresentar aqui a minha tela para vocês poderem ver e resolver comigo esse exercício. Beleza, então aqui o nosso exercício, área e volume de um círculo. Esse exercício é da plataforma Loop. Quase todos os exercícios que eu faço aqui no meu canal são da plataforma Loop, que é uma plataforma que foi desenvolvida pelos professores da UFRN, justamente para facilitar a prática de programação. Certo? Então, lá tem exercícios excelentes para a gente poder resolver, estudar e praticar bastante. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá para dar uma olhadinha. Claro que vocês vão ter que ir na aba exercício, que é lá onde vocês vão encontrar todos os exercícios da plataforma. Beleza? Então, aqui a gente tem o exercício que pede para a gente implementar um programa que recebe um valor real referente ao raio e calcula a área do círculo de raio R e o volume da esfera de raio R. E a gente deve considerar sempre o valor de π como 3.14159265. A gente vai arredondar utilizando o comando toFixed. Esse comando toFixed ele vai ser utilizado sempre para arredondar na linguagem JavaScript. Então a gente vai utilizar ele e o número de casos que a gente quer arredondar a gente coloca dentro dos parênteses, ok? Então, aqui tem as fórmulas que a gente vai utilizar, a fórmula da área e a fórmula do volume. E aqui nós temos os exemplos. Nós temos os exemplos de entrada e saída que nós vamos utilizar para testar o nosso programa. Então, a gente vai aqui no Replit. Vamos criar um programa no Replit. Se você nunca utilizou o Replit, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de introdução para poder você criar o seu primeiro programa no Replit. E lá eu mostro tudo de como utilizar o Replit, como criar um programa, criar o projeto e tudo mais. Beleza? Então aqui a gente vai utilizar o Node.js, que é um pouco mais simples de utilizar para a gente poder executar o nosso programa, que também é muito simples, certo? Então, aqui a gente vai colocar o nome do nosso programa, que é área e volume, e vamos criar Replit. Pronto. Aqui eu vou minimizar, apertar aqui para poder aumentar a nossa tela e a gente ter um pouco mais de espaço. E aqui eu vou criar a primeira variável, que vai ser a variável que vai receber o raio do círculo. Então, aqui eu vou colocar o raio, pode ser um valor real, então parse float. Parse float ele serve justamente para a gente interpretar o dado que a gente vai receber com o prompt como um valor real, um número, né? Então, todos os dados que a gente recebe com o prompt, eles são interpretados como texto. Automaticamente, a linguagem interpreta ele como texto e guarda como texto na variável. Se a gente não colocar parsefloat, parseInt, number, nenhum interpretador de números. Já quando a gente utiliza o parsefloat ou parseInt, a gente está interpretando esse texto como número. E aí a gente vai utilizar o parseInt quando for um número inteiro e o parsefloat quando for um número real, com casos decimais, certo? Então aqui, como a gente sabe que é um raio, pode ser inteiro ou não, então a gente vai utilizar o parsefloat. Aqui dentro eu vou colocar o prompt e aqui digite o raio. Vou botar só digite o raio, certo? Agora que a gente já tem o raio, a gente vai calcular a área, né? A área aqui na fórmula, ela diz pra gente que é o π vezes o r ao quadrado, que é o raio. Então, aqui a gente vai colocar o π primeiro. π é igual. Como o π é um número constante, a gente não vai mudar, então é bom a gente utilizar a variável declarada como constante, certo? E aí aqui π é 3.14159265, que é o número que está lá para a gente poder utilizar, certo? E a nossa variável da área, que vai ser π
vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado, a gente tem duas formas de calcular a potência, que é raio asterisco asterisco 2, ou se a gente quiser colocar a biblioteca MET, que é MET. Vou botar só aqui como comentário. Então, se a gente quiser fazer também aqui, a gente pode utilizar esse daqui. Agora, a gente vai calcular o volume. O volume da esfera é 4/3 vezes o π vezes o raio ao cubo. Então, aqui a gente vai colocar o 4/3 entre parênteses, 4 dividido por 3, vezes o π, vezes, aí aqui a gente pode colocar raio ao cubo, mas eu vou utilizar a biblioteca MET para vocês verem na prática como utilizar. Então, aqui met.pow e aqui raio, vírgula 3, que é raio ao cubo, certo? Então, sempre que a gente quiser que uma operação tenha prioridade, a gente coloca um parêntese. Aqui, a gente sabe que divisão e multiplicação ocorrem ao mesmo tempo. Aqui o met.pow vai ocorrer primeiro, né, porque é uma potência, mas a multiplicação e a divisão ocorrem ao mesmo tempo. Então, não importa a ordem. Mas como eu quero que calcule primeiro o 4/3 para poder multiplicar, eu coloquei ele em parênteses. Então, sempre tenham atenção para isso, porque eles vão ajudar você a organizar a sua expressão aritmética, certo? Agora, a gente vai mostrar com o alert esses dados arredondando usando o toFixed. Então, aqui a gente vai colocar a variável área ponto toFixed, é assim que a gente usa, certo? 2, que é o número de casas decimais. Então, eu vou colocar a variável que eu quero arredondar, ponto, a função, que é toFixed, e dentro dos parênteses da função eu vou colocar a quantidade de casas que eu quero. Depois disso, eu vou concatenar com um espaço, juntar, né, essa informação com espaço, e mostrar o volume. Ponto toFixed, do mesmo jeito, 2, que é a quantidade de casas que eu quero arredondar, certo? Então, aqui a gente já pode executar o nosso código. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no exemplo. Ele está dando o exemplo para a gente aqui de entrada 5 e a saída vai ser a área, vai ser 78,54 e o volume vai ser 523,60. Então, aqui a gente vai vir e vai colocar o raio 5 para ver se o resultado vai dar igual. Deu igual. Então, aqui digite o raio, 13. Digite o raio aqui é justamente o que a gente colocou aqui dentro do prompt, certo? Então, sempre se atentem a colocar aqui uma informação para a gente poder testar e saber como que o programa está funcionando, né? E aqui ele está dando 530,93 para a área, 9.202,77 para o volume, que é justamente o mesmo resultado que deu aqui. Então, o nosso programa funcionou corretamente. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado às 18 horas, então eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!